E aí vem mais um outro aprendizado. A gente não precisa inventar. A gente pode pegar coisas que já existem e entregar melhor, né? O mercado não é de quem tem a melhor ideia. O mercado é de quem sabe executar bem a ideia. As pessoas dizem assim, eu não tenho desejo de vender minha empresa. Tudo bem, você não precisa ter o desejo, você só precisa olhar para isso e entender que isso é importante para o teu negócio, assim como é importante faturar. Uma empresa que tem equity é uma empresa que eu não estou comprando só o tempo presente, eu estou comprando o valor dela de futuro e estou pagando agora. E vou pagar o crescimento dela e na minha mão, de quem está comprando, ela pode ter algo ainda muito maior do que o que você está vendo ali naquele plano de venda dela. Tem muito ponto cego quando a gente está falando de ecossistema, de entender quais são as empresas que talvez você esteja vendo como concorrentes, que poderiam ser parceiros seus e vocês gerarem valor em conjunto para o mesmo cliente. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam o quê? Um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. E antes da mentoria de hoje, já vou aproveitar e pedir para você se cadastrar, se inscrever no Receita de Sucesso Podcast lá no YouTube. Toda semana tem mentor novo, conteúdo valiosíssimo, vocês já sabem, já conhecem por aqui, só senta as pessoas que têm histórico de sucesso comprovado. Ou são líder de mercado, ou são os maiores especialistas dentro do seu nicho. Então tem ouro lá no YouTube, se cadastra, ativa as notificações para não perder absolutamente nada. Vai lá no Instagram, segue a gente também, Receita de Sucesso Podcast. Se estiver gostando, vai lá no Spotify, deixa 5 estrelinhas e deixa também o seu comentário. Quem você quer ver sentado aqui na cadeira do Receita de Sucesso Podcast. Aproveita e já indica esse podcast para o maior número de pessoas possível. A melhor forma de a gente compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Na condução de hoje, para me ajudar, sempre ao meu lado, minha querida esposa, sócia, parceira de vida, Karen Hasse. Essa temporada tá top, hein? Tá demais. Top. E eu queria já começar agradecendo, porque eu sei que o seu tempo é extremamente valiosíssimo, é uma dificuldade, e ter a honra de recebê-lo pela segunda vez na cadeira do Receita. Na terceira? Na terceira já pode pedir música e até dançar. Não demos spoiler quem é ainda. Ainda não. Ainda não demos spoiler quem é. E vamos falar justamente sobre equity, e a hora dele tem equity. Com certeza. Porque tá disputado, hein? Tá, demais, a agenda desse mentor está disputada e a gente conseguiu puxar ele ainda pela uma segunda vez. Então, se prepare. Aproveitar, já pedir para seguir a Karen também, antes que eu me esqueça. Diz aí seu arroba, Karen. Eu vou mudar meu arroba, gente, que é muito difícil, viu? Mas é Karen Hasse. Karen Hasse, H-A-S-S-E. É isso aí. Vamos lá, então, sem mais delongas. Falar desse mentor que hoje eu já posso chamar de amigo. E são poucas as pessoas que eu chamo de amigo, mas esse cara aqui tem uma história fantástica. Me tornei fã, já era um admirador dele como um empresário, como um empreendedor, porque tem um histórico de sucesso comprovado, vocês vão ver aqui, mas a história de vida dele também é incrível, e vocês já vão saber quem é assim que eu anunciar. Nosso mentor de hoje é Marcos Varandas, um empreendedor serial, mentor estratégico e especialista em crescimento sustentável com foco em equity e exit. Lembra dele? Passou aqui com a família Varandas, se tornou case do Netflix com o filme Inexplicável, maravilhoso, né? Se tornou aí top 3 mundial da Netflix, top 1 do Brasil, América Latina. Bom, o episódio tá aí, é só digitar aí, ó. Marcos Varandas, família Varandas. Vocês vão achar esse episódio, se não assistiu, episódio obrigatório. Mas hoje nós vamos trazer um outro tema, porque além de ser um case da vida real, de superação, ele também é um case nos negócios. O cara é fera, ele é fundador da Minil. Aí, empresa que nasceu no interior da Paraíba e foi vendida para a Stone. Após uma trajetória inspiradora de bootstrap até o M&A, também é sócio da Rofa Capital, da MLS e da Escalante, além de idealizador do movimento Act Club. Tive prazer em dar uma aula lá no Act Club, voltado para a formação de empreendedores com visão de longo prazo. Com sua metodologia própria, ele apoia empresas, techs, startups e negócios tradicionais a escalarem com geração de caixa, crescimento real de valuation e preparação para o processo de fusão e aquisição. Sua abordagem une mentoria estratégica, educação de alta performance e aceleração com foco em equity. Prepare-se para um episódio com lições práticas sobre como transformar negócios comuns em ativos
milionários. Tá bom para você? Seja muito bem-vindo, Marcos Farandas. Ô, gente, obrigado a vocês. É uma satisfação enorme estar aqui, conversando com vocês, conversando com a audiência. Na verdade, a gente já tinha combinado de fazer esse podcast antes do filme, né? Verdade. Só que acabou que a gente não conseguiu a agenda e aí o filme, né, veio aí de uma forma avassaladora aí no Netflix. A gente conseguiu estar aqui com a família toda. Foi um dos poucos que a gente veio com a família toda. A gente tava conversando sobre isso. Mas foi especial. E é especial voltar a estar aqui com vocês, grandes amigos. Tô esperando vocês de uma pessoa, vou cobrar ao vivo aqui. Vamos lá, já falei pra Karen. Já gosta de praia? Mas precisamos conhecer. Já falei com sua filha ontem e ela já tá querendo ir, viu? Então não tem mais jeito. Verdade, Fernando que se tornou fã do Gabriel. Né? Vamos lá, com certeza. Marcão, é o seguinte, a gente tava conversando aqui nos bastidores já de como explorar o conhecimento do marketing, porque tem várias áreas que a gente pode explorar dentro desse tema, porque de fato você pegou uma empresa ali do zero, principalmente ali no momento que a gente sabe que foi um momento de muita superação, você estava passando por uma questão pessoal assim absurda, e ainda assim você conseguiu escalar o seu negócio até vender a empresa, né, realizar ali um M&A e ser muito bem sucedido. Então a gente pensou assim, como para quem que é empreendedor que está nos ouvindo, ou que está nos ouvindo, né, já tem um negócio consolidado, muitas vezes está pensando na geração de caixa, mas poucos pensam em olhar para isso como equity, né, que o negócio pode gerar. E uma vez eu ouvi um podcast, ele falava o seguinte, ele falava, ainda que você não tenha intenção em vender sua empresa, ou levar sua empresa para um IPO, e eu vi isso no podcast do Marcelo Germano. Uhum. Empresa gerenciável, né? Empresa autogerenciável, né? Empresa autogerenciável. Podcast maravilhoso. E ele falou assim, cara, você precisa ter uma cabeça de IPO. O que é ter uma mentalidade de IPO? Não necessariamente você vai ir para um IPO ou vai vender uma empresa, mas quando você tem essa mentalidade, você cria processos, você cria toda uma estrutura de geração de caixa, ou seja, um negócio extremamente sustentável, autogerenciável, simplesmente por ter essa mentalidade. Então, a gente vai falar aqui sobre uma possibilidade de você levar o teu negócio para um IPO, para um equity, ainda que não seja essa a intenção, mas só de você descobrir qual é a mentalidade por trás do empreendedor que levou a empresa para esse patamar, vai explodir o seu negócio. Então eu falei para ele, vamos fazer um desafio aqui, vamos ver como a gente consegue pegar então uma empresa que hoje está olhando apenas para lucro, para caixa, e consegue implementar essa mentalidade a fim de melhorar os processos e fazer o negócio ter mais margem. Então, quais seriam os pilares, quais seriam os passo a passo para a gente realmente construir um negócio valioso que tem poder de equity futuro? Show. Primeiro, até de repente alguém não assistiu, né, o episódio anterior, eu vou só dar um histórico de o que é que eu fiz e por que eu tô nessa missão hoje, né? Eu considero que é uma missão. Eu tinha uma empresa que era uma fábrica de software, que enfim, a gente já gerava caixa, a gente já tinha um negócio que funcionava e nos trazia, né, o conforto da minha família, porém eu não conseguia ter tempo de qualidade, a gente não conseguia estar perto dos meus filhos, eu não conseguia imaginar mais como eu poderia, a partir daquele ponto, crescer e ter qualidade ao mesmo tempo, porque eu estava com todas as minhas horas consumidas dentro do negócio. E aí foi quando a gente começou em algum momento a olhar para componentes de, como é que a gente pode crescer sem necessariamente ser eu que faço tudo, né? E aí começa a olhar para time, construção de time, pessoas. Só que o nosso negócio naquela oportunidade, dada a característica que era, eu atendia 60 segmentos de mercado diferentes, com tecnologias específicas para cada um deles. E eu tinha muita dificuldade de contratar alguém. Como é que eu contrato alguém para ensinar um negócio que é tão variado assim? É muito difícil, né? Teria que contratar muita gente. E aí eu já não tinha tempo para fazer. Como é que eu ia ter tempo para contratar e ensinar? Então, a gente ali naquele momento começou a falar de um termo que era replicar. Hoje a gente fala muito de escala. Eu não fazia ideia do que era essa palavra. Estou falando aí de 2010, 2011, muitos anos atrás. Então a gente pensava, poxa, como é que a gente pega o que a gente vende para um cliente e replica para similares? Foi a primeira ideia. Então, se eu estou já explicando, eu vou falando um pouco de pilares aqui, né? E aí a gente entendeu que dos produtos que a gente vendia e dos segmentos que a gente atendia, restaurantes era um mercado que a gente conseguiria replicar o produto, que na época era produto de tecnologia, para vários, porque eles tinham similaridade de um restaurante para outro. Mas o principal ponto da gente ter escolhido o segmento de restaurante foram dois.
eu também não sabia falar nesses termos, né? Na época eu falava, existe muito restaurante que abre, que tem possibilidades da gente varejar, eu brincava, eu usava o termo varejar, que é vender mais vezes, né? Para o mesmo ali, como se eu estivesse no porta a porta e tudo. Só que o que é que eu estava fazendo ali? Eu estava olhando para o TAM, para o tamanho do mercado. Porque não adianta a gente pensar em fazer uma empresa que possa crescer muito se eu estiver olhando para um mercado pequeno. E aí, quando eu estou falando de mercado grande ou pequeno, eu não posso olhar só para quantitativo. Eu tenho que olhar para um mercado que ele seja grande, mas que ele tenha capacidade de comprar aquilo que eu vou vender, né? E aonde eu quero chegar. Então a gente via que restaurantes tinham capacidade de pagamento e era um mercado que crescia. Toda hora abria restaurante, eu via, basta a gente andar na rua que a gente vai ver que está sempre abrindo restaurante novo. Então, tem a possibilidade de a gente vender para vários e era um produto que eu poderia replicar de um para o outro. E o outro ponto foi, existiam muitas dores não resolvidas ainda para aquele mercado, que eu poderia resolver com tecnologia. Então, eu olhei para produto. Eu conseguiria não só fazer o mesmo produto que eu já tinha replicável, como eu poderia construir outros produtos para aquele mesmo segmento. Então, me dava a oportunidade de eu crescer em quantidade de clientes, mas também em crescer em ticket médio na medida que eu fosse fazendo novos produtos para aquele mesmo mercado. E aí a gente aplicou isso. Então, entre 2010 e 2013, a gente passou a não mais aceitar clientes novos de outros segmentos. A gente manteve os que a gente tinha, mas não aceitava novos. E a gente direcionou nossos esforços de desenvolvimento de produto para novos produtos para aquele segmento de restaurante. Então, a gente criou lá em 2011 comanda móvel para garçom. Hoje, todo mundo usa. Na época, a gente criou, isso ainda era em Palm Top. Nem sei se quem está vendo sabe o que é Palm Top. Depois foi em iPod, que eu também nem sei se o pessoal sabe o que é, mas é o que dá início ao iPhone, por exemplo. Mas na época a gente estava com um dólar muito barato, a gente conseguia iPod a preço barato e a gente conseguiu disseminar isso nos restaurantes que a gente atendia na nossa região. E aí depois criamos alguns outros produtos até chegar ao cardápio digital em 2013, que quando eu digo criar, não quer dizer que eu inventei. E aí vem mais um outro aprendizado, a gente não precisa inventar. A gente pode pegar coisas que já existem, mas você conseguir fazer e aplicar para o teu segmento ou para o teu público e entregar melhor. Né? O mercado não é de quem tem a melhor ideia, o mercado é de quem sabe executar bem a ideia, não necessariamente a melhor ideia. E aí a gente conseguiu fazer isso, e aí é justamente a data que a gente lança a Menu, quando a gente conclui o cardápio digital e vai lançar para o mercado. Foi o primeiro produto que teve um nome. A gente criou o nome Menu baseado no cardápio digital, mas a gente já tinha outros produtos para o segmento de restaurante. E aí, em 2013, a gente faz o lançamento, que aí coincide com a data do Gabriel entrando na sala de cirurgia, que é exatamente a mesma data. O evento foi dia 25 de outubro de 2013, e Gabriel entra na sala de cirurgia dia 24, ele sai da sala de cirurgia no dia 25. Então, foram 3 anos trabalhando num negócio para chegar naquela data de lançamento, onde a gente fechou 50 restaurantes, foi um projeto em parceria com o Sebrae e com a Brasel. Então, ali a gente conquistou uma marca, porque é um outro pilar para... Quando a gente está falando de empresa de valor, é marca. Qual era a marca anterior? Era M Varandas. M Varandas era meu nome, a gente não via isso. Era o software de Marcos Varandas. Entendi. E aí, quando a gente lança a Menu e a gente começa a colocar isso como um guarda-chuva dos outros produtos que vêm, e aí você começa a despersonalizar, porque uma empresa que é muito dependente do dono, ela não é uma empresa que gera equity, e a gente começa a despersonalizar e aí começa a crescer. Nada disso eu estava fazendo pensando em equity. Eu estava fazendo pensando em como é que eu cresço o meu negócio sem precisar com que eu seja a única ponta lá na frente que está fazendo tudo ou que eu não consiga contratar outras pessoas para poder estar me apoiando nesse processo. Só que eu fui descobrindo que essas coisas que a gente foi fazendo eram exatamente elementos e pilares que fazem uma empresa ser desejada, porque eu passei a ser desejado pelo mercado. E desejado não é necessariamente para vender a empresa. Você precisa ser desejado, por exemplo, por colaboradores. Se você não for uma empresa desejada, você não consegue atrair pessoas que vão querer trabalhar ali com você. Você não atrai parceiros. E aí eu comecei a entender em 2013, 2014, com dado esses produtos e o valor que a gente entregava lá para os nossos clientes, a gente começou a ser convidado para fazer parte de alguns projetos. Então a gente foi fazer parte de um programa da Intel em 2013, Intel, gigante mundial. Quando ele me convida, eu cara, não acredito que ele está me convidando para fazer parte disso. E a gente começa a frequentar um eixo maior, né? A gente estava ali, tudo isso que eu te falei, eu estava falando ali entre João Pessoa, Recife, Natal, no máximo ali, perto, cidades vizinhas. E aí quando eu começo a participar de programas como esse da Intel, que eu começo a vir a São Paulo, que eu começo a estar em rodas de outros empresários do mesmo segmento, e eu começo a olhar e digo, caramba, quer dizer que o que eu estou fazendo lá
não fica... Primeira é o complexo de vira-lata, é assim, quer dizer que não fica atrás dessa galera, quer dizer que eu posso fazer o que eles estão fazendo e olhar para esse mercado nacional, e aí destravou em mim, desbloqueou em mim um senso de, peraí, não basta crescer lá, dá para crescer no Brasil todo. Eu só não sabia como, mas destravou. E junto com esse destravar desse movimento e passar a ser desejado por marcas, né? Então depois da Intel a gente foi também convidado pela Microsoft para fazer parte de um projeto, de um programa de parceria com a Microsoft. Vinha o movimento de startups que estavam vindo dos Estados Unidos, começando aqui no Brasil, ali em 2014, 2015, e aí eu me aproximei desse movimento. E aí quando eu me aproximo desse movimento de startups, é que eu começo a entender realmente termos como investidores, venda de empresas, né? E aí, de fato, eu começo a ser mais intencional nas coisas que eu fui fazendo, gerando equity. Na minha visão, sempre foi visão de longo prazo. Não sei dizer o porquê, não consigo explicar bem. Eu sei que eu olhava para os meus negócios dizendo, lá na frente tem que dar certo. O que é que vai acontecer? Eu não sei ainda, mas lá na frente tem que dar certo. E fomos construindo. Só que quando eu vejo ali em 2015, que eu for no Vale do Silício, que eu começo a entender aquele movimento que está acontecendo ali de startups, aí eu volto do Vale no final do ano, e aí a gente reconstrói o que a gente já vinha construindo até ali, já com uma visão de, o pessoal está lá no Vale buscando investidores só com ideia. O pessoal está investindo em ideias. Na época ainda isso acontecia, hoje é mais difícil. A gente tem um produto pronto, a gente tem clientes muito satisfeitos, que é um outro pilar importante. A gente tem clientes muito satisfeitos, mas a gente não está conseguindo pensar em escala. Eu já aprendi o que era escala. Só que quando eu aprendi o que era escala, eu aprendi sobre a ótica de tem que ser um aplicativo onde o cara possa baixar em qualquer lugar que ele esteja. Esse era assim que se via startups naquela época. Sim. E meu produto ele não tinha essa característica. E aí a gente ficou numa de ou mudamos o produto ou criamos um mecanismo de escala nosso aqui. E aí foi bem interessante porque a gente decidiu não mudar o produto porque não ia dar tempo. Se eu mudo o produto, será que eu perco meus clientes? Como é que faz? O meu produto ele tinha uma característica, ele precisava ser instalado na máquina, nos computadores, e precisava, naquela época, estar com uma pessoa perto. Porque a gente treinava garçom, treinava caixa, são pessoas que ainda não tinham conhecimento de tecnologia. Hoje todo mundo tem um celular, mas eu estou falando de muitos anos atrás, onde não tinha. E aí a gente decidiu que a gente ia escalar com essa estrutura. Era mais difícil. Hoje eu escuto muitas pessoas dizerem, tal empresa não é escalável. Aí eu digo, calma, ela não é escalável do jeito padrão. Mas de repente a gente pode encontrar ferramentas ou mecanismos que proporcionem aquela empresa escalar, como eu fiz. A princípio, eu busquei parceiros, representantes ou revendedores, porque eu não sabia sobre franquia. Porque se eu soubesse sobre franquia, eu tinha aberto franquia nessa época. Né? A gente só consegue fazer o que a gente sabe. Verdade. Né? E aí, hoje eu sei claramente que todo mundo segue esse movimento de escala que eu segui lá em 2015 como franquia. Eu segui como representantes, revendedores iguais o que uma franquia faz. E seguimos e crescemos. Crescemos em Recife, Rio de Janeiro, Aracaju inicialmente. Isso me trouxe vários problemas internos, porque eu não estava pronto, preparado. O produto realmente precisou ser ajustado. Mas aí foi, não vou parar para crescer. É o progresso e ordem, não ordem e progresso. Eu vou crescendo e vou arrumando. E assim fomos. Né? E aí, em 2017, eu fui convidado, a empresa foi convidada a fazer parte de um programa da Endeavor Scale Up. Fomos a primeira empresa da Paraíba a participar desse programa, de qualquer categoria, não só de tecnologia. Isso me encheu de orgulho, porque só participava desse tipo de programa empresas muito grandes. A gente ainda não era tão grande, mas o nosso ritmo de crescimento estava muito acelerado e isso nos permitiu ser convidado. E, cara, ali eu entendi que vender empresa o que significava você gerar equity e você vender uma empresa, né? Até então eu sabia, mas eu não tinha tanta certeza. E eu descobri que por que você vende, por que você faz sentido você gerar equity? Porque você antecipa 10 anos de lucro do teu negócio a tempo presente. E com o dinheiro você tem a liberdade para dizer assim, eu quero continuar, eu quero fazer essa coisa, ou eu posso fazer qualquer outra coisa da minha vida, porque eu antecipei aquele recurso. E aí a liberdade que eu queria para estar com minha família, que eu tinha necessidade desde 2010, ali em 2017, 2018, eu estava começando a enxergar que era o caminho que eu tinha construído até então, só que aí eu precisava trabalhar mais alguns outros elementos, como por exemplo, fazer meu negócio
crescer em termos de faturamento e de rentabilidade ainda muito mais. E aí, por que crescer ainda muito mais? Porque eu descobri que a conta da venda da empresa é baseada no valor que você está gerando de receita. E aí, quando eu vejo hoje muitas pessoas olhando só para a receita da empresa, mas não olham para esses outros pontos todos, eu me preocupo porque só receita não gera equity. Receita é um dos pontos mais importantes para poder a gente fazer o valuation, para poder fazer a conta lá do negócio. Só que se eu só gerar receita, mas eu não tiver compradores, não serve para nada. Pensa o seguinte, pensa que eu sou uma casa muito boa, eu sou uma casa de 300 metros quadrados, mas eu estou numa rua que ninguém quer comprar casa ali. Então o que adianta eu ser uma casa muito boa numa rua ruim? Não serve para nada. Se eu for uma casa média num local muito bom, eu vou valer muito mais do que uma casa muito boa numa rua ruim. E aí foi quando eu comecei a perceber isso e entender que para poder trazer essa receita eu precisaria fazer um crescimento ainda mais desproporcional naqueles anos que estavam. E aí eu desenvolvi um novo modelo de escala baseado em ecossistema de parcerias com empresas que pudessem também em algum momento me comprar. Então eu comecei a entender que eu precisaria gerar muito valor para iFood, para gerar muito valor para empresas de cartão de crédito, porque tinha correlação com o meu ecossistema, empresas de ERP, eu comecei a mapear. Eu tinha lá na minha sala um plotter que eu tinha plotado lá, onde o menu ficava no meio e eu ficava buscando quem eram as empresas que eu ia buscar conexão. E buscar conexão era simplesmente gerar valor para elas, gerando valor para o meu cliente. Total. Isso funcionou de uma maneira muito espetacular, assim, que a gente dobrou de tamanho, de 18 para 19, e aí a gente passou realmente a ser assediado, né, por empresas que queriam nos comprar, investir e tudo mais, e a gente pôde escolher se a gente venderia naquele momento, parcialmente ou totalmente, a empresa, ou não, ou se eu continuaria. Então, quando eu atraio, eu tenho a escolha. Quando eu não atraio compradores, quando eu não sou interessante para compradores, quando eu não sou uma noiva que está lá toda bonita, eu não vou ter esse poder de escolha. Tem empresas que a gente pega na boutique de M&A, o cara fatura muito e quando a gente vai para o mercado para ver quem quer comprar, por mais que a empresa seja boa, que fature, o cara não desenvolveu nenhum relacionamento, ninguém conhece, não conseguiu gerar um valor tão desproporcional, né, de crescimento financeiro, né, para aquela empresa ali naquele momento. Então, contando um pouco aqui da história, eu saí permeando alguns pilares que depois, olhando para trás, a gente depurou e transformou numa metodologia que a gente aplica no Equity Club, né? Muito bom. Fiz algumas anotações aqui, ó. Então, na verdade, quando eu penso, né, em ser grande, eu preciso ter gente capacitada. Isso. Você nichou o teu negócio, né, para restaurantes, ampliou esse mercado, entendeu se esse mercado era grande e se ele tinha uma capacidade de crescimento, colocou tecnologia e sim pensou em escalar. Seria isso? Isso. Foi movido pela escala e aí a gente, a partir do que a gente entendia de como que poderia escalar, num primeiro momento foi com força própria e a gente foi crescendo. Depois de um outro momento, quando a escala se tornou algo a nível nacional, poderia ser internacional, mas a gente focou realmente nacional, a gente foi rearrumando todas essas coisas que você foi trazendo. Foi mudando o produto várias vezes ao longo do caminho, formando lideranças, formando pessoas que pudessem estar tocando isso junto comigo. A gente saiu, eu digo de 30 para 140 porque foi num intervalo muito curto de tempo, né, de pessoas. Mas até os 30 já foi difícil a gente ir crescendo ali, na medida que as coisas iam acontecendo, a gente ia trazendo pessoas que foram ficando com a gente, formando, estando perto, né, daquelas pessoas, mas sempre buscando gerar valor para o cliente, né? Então é um pouco disso tudo aí que você trouxe. Mas se você perceber, eu não citei essa palavra aqui, eu acho que não sei, mas de tudo, qual foi o mais importante? O modelo de negócio. Eu fui mudando o modelo de negócio algumas vezes para que ele me permitisse chegar na escala e nos números que eu gostaria, e olhando para atributos que fossem importantes para que quando eu chegasse lá eu pudesse gerar mais valor para o meu negócio. Porque eu poderia dizer o seguinte: eu quero crescer muito, eu vou contratar uma legião de vendedores no Brasil inteiro, vou colocar meu produto na rua, vou ficar trancado aqui e vou tacar o pau de crescer isso daqui. Isso é uma forma de crescer que funciona, que muitas empresas fazem,
Mas que, por mais que eu possa gerar um valor aí, eu não gero um valor tão desproporcional quanto se o mercado se eu estiver me relacionando com o mercado ao longo do tempo. Perfeito. Porque o mercado ele vai ter o desejo de me comprar. E quando você gera o desejo, a conta final de uma compra de uma empresa, o valuation, ela é medida em múltiplos sobre o faturamento. O múltiplo não é uma conta matemática fechada. O múltiplo pode ser... Isso eu estou falando mais comum, né? Tem outras formas de fazer valuation, mas esse era o mais comum da época, pelo menos. 2 vezes faturamento, 3 vezes faturamento, 4 vezes, 15 vezes. Porque a gente escuta histórias de empresas que faturam menos e tem um valor de venda muito alto, e outras que têm um valor de faturamento alto, ou de EBITDA, né, também pode ser, e tem um valor de venda mais baixo do que aquela. Por que isso se dá? Quais são os elementos que fazem isso acontecer? É o desejo. Quanto mais desejo, quanto mais compradores estiverem buscando comprar aquilo ali, gera uma competição. E quando gera uma competição, você vai valorizando o teu ativo mais para cima. Então, eu gosto de falar justamente de olhar para a equity. Não estou falando em olhar para a venda da empresa ainda. Não estou falando que a gente precisa olhar exatamente para o evento da liquidez. Mas a gente precisa olhar para como eu valorizo o meu negócio cada vez mais. E aí valorizar olhar para a marca, olhar para escala, olhar para time. Quer dizer, se sou só eu, a empresa tem um valor muito menor. Mas se eu tenho um time que está realmente crescendo junto comigo, quem está comprando sabe que ele está comprando um ativo que ele tem mais capacidade de execução no longo prazo. Então, tem vários elementos que a gente precisa estar enxergando. Produtos, né? Toda a esteirinha de produtos com recorrência. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho muita concentração de receita em um cliente, imagina que eu faturo 10 milhões, só que eu tenho um cliente que me representa 9 milhões. Olha o risco desse negócio para quem possa estar comprando. Se eu perco esse cliente, eu acabei meu negócio. O americano gosta muito disso, de empresas que têm negócios, clientes pulverizados. É melhor vários clientes pagando um pouquinho do que poucos clientes pagando muito. Então, como é que eu trago isso para dentro do meu negócio? Tá? É aplicar esses elementos entendendo como isso pode funcionar aqui para o meu negócio. Né? Aí você trouxe, tem um amigo meu próximo, que era a maior empresa do país no segmento e quebrou por causa disso. Tinha meia dúzia de clientes que representavam 80% da receita. E aí quando essas empresas saíram, ele perdeu o contrato, o negócio fechou. Literalmente. Então isso é muito importante, né? Ter isso em mente. E quando a gente olha para... Isso é importante que você falou. Quando a gente está olhando para construir uma empresa que tenha equity, eu estou protegendo esse meu negócio, esse meu patrimônio contra riscos de quebra. Assim, ok se eu não conseguir vender ou se eu não quero vender agora, se eu não estou pensando nisso agora. Ok, então faz isso pelo menos para você se proteger. Olha para isso, olha para a construção de uma empresa que tenha equity, para se no momento de aperto do mercado, ou como eu passei lá com o Gabriel, imagina que se eu tivesse uma empresa com equity poderoso, uma empresa realmente que estivesse valendo, na época que o Gabriel entrou no hospital, e eu tivesse o poder de escolha de dizer assim, cara, eu já conversei com você, Jussiel, você já desejou comprar minha empresa, acho que agora é o momento, eu preciso dedicar aqui ao meu filho, vamos negociar. Agora, se eu não tenho essa relação, aí eu não tenho nem como começar esse papo ali agora. Então você tem que estar alimentando possíveis compradores e estar conversando com o mercado o tempo todo. Tem que fazer parte do negócio. Né? E se você vê, Flávio Augusto faz isso o tempo todo, os grandes empresários estão o tempo todo conversando com possíveis investidores, até para ir validando se aquele teu negócio realmente faz sentido. Então, não é assim, as pessoas dizem assim, eu não tenho desejo de vender minha empresa. Tudo bem, você não precisa ter o desejo, você só precisa olhar para isso e entender que isso é importante para o teu negócio, assim como é importante faturar. Muito bom, muito bom. E aí, tá gostando? Olha só, já recomenda aí para o maior número de pessoas possível. Vai lá, compartilha, dá um pause aí, compartilha aí com aquelas pessoas que deveriam estar ouvindo esse episódio. Se ainda não se inscreveu no YouTube, vai lá, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo. Segue a gente no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Vai lá no Spotify, se estiver gostando também, já deixa 5 estrelinhas pra gente. Dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteu. Se você está pensando em diversificar a sua carteira com segurança, a Monteu é a maior especialista em estratégias de alavancagem de patrimônio, utilizando o consórcio como ferramenta de alavancagem, onde você tem 2 grandes possibilidades. A primeira,
é definir valores de aportes mensais. A Monteu vai fazer uma gestão estratégica através de lances que são pagos com a própria carta de crédito. Quando você é contemplado, você passa a ser dono de dinheiro barato. Então você pode realizar uma alavancagem financeira, optando por vender essa carta, realiza o lucro e não paga mais parcela. Ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Aqui você vai aplicar um conceito muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, consultor de bilionários americanos que tem mais de 15 mil imóveis nos Estados Unidos, usando esse conceito do fluxo de caixa positivo, que é você comprar imóveis se utilizando de capital de terceiros. Nesse caso, você compraria esses imóveis com a carta de crédito, não tem a necessidade de descapitalizar uma aplicação financeira ou a empresa, você mantém esse dinheiro em custo de oportunidade. Então você compra esses imóveis, aluga esses imóveis e faz o seu inquilino pagar pela parcela do seu investimento. Quando você terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou até o momento da contemplação. Então você acelera de forma exponencial a sua construção de renda passiva. Por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles? Então, fala com quem entende, chama lá na Monteu, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, para você ter acesso aí a uma consultoria personalizada. Eu acho que a gente não perguntou uma coisa aqui, cara, que é básico. O que é equity? Porque parece bobo, mas o Flávio Augusto, quando ele conta até nas histórias, ele já estava faturando quase 100 milhões, se eu não me engano, 80 milhões por ano. Ele não tinha nunca ouvido falar de equity. Então, não é uma pergunta boba entender que talvez 80% da nossa audiência que está nos ouvindo não sabe nem o que é equity. A gente está falando de equity, M&A, e é uma sopinha de letras às vezes para quem está ouvindo. Então, duas perguntas antes de a gente entrar então na parte ali do passo a passo é: o que é equity? O que é M&A? E toda empresa tem equity? Toda empresa tem uma possibilidade de um M&A? Acho que seriam essas duas perguntas, principal. Boa. Eu gosto de olhar equity simplesmente pelo fator de valorização. Ou seja, o que é equity? Equity é o valor, é o quanto sua empresa vale. É o quanto que ela tem de valor de mercado, né? E imagina, ela vale o faturamento dela ou ela vale a partir de outros atributos que ela tenha também? Se imagina que você tem, a gente escuta muito assim, tal loja está repassando ponto. Aquela empresa tinha equity? Não. Ela simplesmente construiu alguma coisa que tinha ali alguns móveis que ele reformou e ele está repassando ponto. Muitas empresas é basicamente aquela loja que está repassando ponto. Qual é o valor que ela tem? O valor que ela tem é o que ela gerou de faturamento minimamente, e quando alguém vai comprar aquele faturamento ali. Quando a gente fala que uma empresa tem equity, é que ela tem um valor de mercado muito acima do que ela fatura, muito acima do que ela tem lá de margem ou de lucro, né? É um valor percebido ou um valor desejado para o outro. Então, quando a gente fala isso eu estou falando muito da forma como eu enxergo, né? Porque se a gente for buscar traduções, eu acho que não é muito por aí. E aí, da forma como eu vejo, assim, quando eu digo uma empresa tem equity, para mim é sinônimo de algo valorizado e de algo atrativo para outros que possam comprar. E aí esse equity, ele é para quem, né? Assim, de repente não é para todo mundo, mas é para um possível comprador. Então, quando você casa o valor de mercado, o valor de uma empresa para quem ela tá comprando, aquilo ali pode valer mais ou menos. Então, resumindo rapidamente, imagina que a gente investa na Bolsa de Valores. Tem empresas lá que estão listadas na Bolsa e a gente vê que as ações ela aumenta e ela diminui. Para uma empresa estar na Bolsa de Valores é porque ela tinha um valor de mercado que fazia sentido outras pessoas aportarem grana ali, pessoas físicas, né? Na maioria das vezes. E o que faz aquilo aumentar e diminuir? Muitas vezes é o que a gente chama de especulação. Mas se a gente não for olhar para a especulação, o que está fazendo ela crescer é o quanto ela gerou de receita, quais são os projetos que ela tem de futuro daquele negócio, qual é a projeção de receita a longo prazo, como é que o mercado está se comportando frente ao negócio dela. Então, a gente está sempre comprando o futuro, a gente está pagando algo ali e espera que aquilo se valorize. A empresa é da mesma forma, uma empresa que tem equity para alguém é uma empresa que eu não estou comprando só o tempo presente, eu estou comprando o valor dela de futuro e estou pagando agora. E vou pagar o crescimento dela e na minha mão, de quem está comprando, ela pode ter algo ainda muito maior do que o que você está vendo ali naquele plano de venda dela. Eu não sei se ficou claro. Sim. Perfeito. E a outra pergunta foi? Se toda empresa pode ser vendida. Algumas empresas vão só repassar o ponto, que são empresas que não vão ser vendidas de fato de uma maneira valorizada. Mas eu gosto de dizer que toda empresa tem o potencial de ser trabalhado para a construção de equity. Não necessariamente ela está, naquele momento, pronta para gerar equity.
se a gente mudar o modelo de negócio a partir do que ela já construiu, se a gente aproveitar a carteira de clientes, aproveitar produto, aproveitar mercado, ou mudar mercado, né, de onde ela esteja, aí ela vai poder começar a pensar em equity. Se a gente começar a construir um novo formato de cobrança, transformar o que ela tem lá de receita por transação e a gente conseguir gerar uma receita recorrente. Então, assim, as empresas podem, todas, na minha visão, aí não peguei nenhuma que eu diga assim, cara, essa daqui realmente tem que jogar fora, e não faz sentido, jogar fora no sentido de não dá para gerar equity. Na minha visão, todas as empresas podem ser trabalhadas para, a partir do que construíram, sim, gerar equity, não necessariamente com o que tem hoje. Legal, isso é bacana. Vamos dar um exemplo aqui, uma agência de viagens, que em tese não tem ali um alto poder de liquidez, né? De ser vendida para outra empresa. A agência em si, dificilmente ela vai gerar equity, certo? A agência. Mas o público, a partir do público que ela tem, a partir do conhecimento que ela tem do mercado de turismo, se ela consegue ter clientes que querem viajar, que desejam viajar, que estão realmente fiéis àquela marca dela, a gente começar a entender que aquela agência precisa fazer parte de um ecossistema de outras coisas e a gente começar a investir energia para o que mais eu posso ofertar para esse meu cliente, que esta outra coisa aqui possa ter equity. Então, a partir do que ele construiu e a partir de uma temática que é turismo, o que eu posso construir ali que possa fazer sentido? Então, imagina que é uma agência que já está faturando muito, que os clientes têm uma receita, uma recorrência de compra de repente com aquela agência, ele atribui um componente de educação. Ou de financeiro. Poxa, se a gente consegue colocar um cartão para os clientes ao comprarem da própria agência, não comprar com o seu cartão próprio, mas comprar com o cartão que a agência está criando. Saquei. E aí aqui, esse movimento vai me trazer um componente que tem muita gente interessado naquela grana dali. E aí eu começo a trazer um componente diferente. Aí a partir dali eu vou criar clube de benefícios, eu vou criar uma série de outras coisas. E se compõe o faturamento da agência, inclusive. E aí compõe isso. Entendi. Porque daí você compra todo o ecossistema. São 8 pilares que eu gosto de trabalhar o equity. O 8º é ecossistema. Quer dizer, quando eu consigo entender que eu construo algumas coisas em volta, isso tudo compõe um ecossistema, o que é que tem valor? É a empresa ou o ecossistema? O ecossistema passa a ter muito valor. E falou de pilares. Olha que coincidência. Adoro. Por que ele foi tocar nisso? Porque aqui nós somos movidos por pilares. Então, vamos entrar nisso. Então, os 8 pilares para você construir equity e possivelmente ter um evento de liquidez, que seria o M&A, né? Que é quando você vende o seu negócio. Quais são os 8 pilares, então? Será que dá para a gente puxar a partir daí? Dá, vamos. Então, bora. Vamos lá. Pilar 1. O primeiro, modelo de negócios. Modelo de negócio. Sem dúvida, a gente precisa entender se o modelo de negócio está adequado para a gente pensar em formação de equity. Eu vou dar um exemplo, e aí quando a gente está falando de modelo de negócio, eu estou falando de tamanho de mercado, estou falando de proposta de valor, estou falando de visão de longo prazo para o empreendedor e para o negócio. Tem um negócio que é bem legal, eu acho que eu não posso citar o nome da empresa, mas eu vou falar o case. Era uma empresa de aplicativos para personal digital. Ele já tinha uma receita, já estava crescendo, mas quando a gente fala em gerar equity, a minha primeira visão é, como a gente faz isso virar 10 vezes mais o faturamento? Como é que eu cresço isso 10 vezes? E a gente começou a perceber que o cliente final dele era o personal. Só que o personal, ele tem uma dificuldade de aumentar. Como é que eu cobro mais dele? Como é que eu consigo vender mais para ele? Eu tenho uma dificuldade porque ele tem uma receita limitada ali. E aí a gente começou a perceber que o principal ativo não era os personagens como clientes, era o personal como conexão com os alunos. Porque o aluno do personal, sim, era um tamanho do mercado muito maior e tinha uma capacidade de compra muito maior. E a gente começou a olhar esse aplicativo como porta de entrada para os alunos. E aí a empresa desenvolveu parcerias e também produtos próprios de suplementação, desenvolveu parcerias e trouxe nutricionistas, aí começou a criar alguns produtos para via aplicativo chegar lá no aluno que ele já usava o aplicativo para poder fazer seus treinos. Então a gente potencializou o tamanho de mercado dessa empresa em muitas vezes mais em troca do que estava acontecendo antes. A partir daí a gente começou a desenvolver os outros pilares também do negócio, considerando que agora o meu tamanho de mercado era muito maior do que o que eu tinha e a minha capacidade de geração de receita também era muito maior. Então, a gente acabou mudando o negócio sem precisar mudar muito o produto. Então, esse é o primeiro pilar que a gente olha e aí está dentro desse primeiro pilar. O segundo que a gente olha é receita, modelos de receita, né? O ideal é que a gente gere receita recorrente. Então,
Receita recorrente não quer dizer que é uma assinatura. A gente pode gerar receita recorrente por escada de produtos. O que eu preciso é aumentar o LTV daquele cliente. Preciso fazer com que o meu cliente cada vez mais compre mais de mim e com frequência. Então, esse é o segundo pilar. Modelo de receita. E o terceiro é a escala. Eu entendo que eu só vou escalar depois que eu ajustar o modelo e que eu organizar meu modelo de receita, né? E aí eu passo para componentes de escala, porque eu não tenho como escalar algumas coisas que não são escaláveis. Então eu vou resolver esse problema no pilar 1 ou no 2. Entendi. A escala, e a gente vai olhar modelos de geração de receita, analisar canais de aquisição, canais se eu vou seguir via parceria, se eu vou seguir via time próprio, se eu vou seguir via franquia. Aí tudo isso entra no componente de escala. Tá. O quarto pilar é margem. Uma empresa que não tem margem não tem equity. Assim, a empresa precisa realmente gerar receita. Então, não dá para não olhar para o dinheiro. A gente olha para o dinheiro, é como se, imagina um gráfico, e geralmente as pessoas querem sair do ponto A para o ponto B numa linha reta, só aumentando receita. E eu gosto de dizer que a gente vai sair do ponto A para o ponto B, só que o ponto B está aqui em cima, ele não está aqui embaixo. Uhum. Ele está num gráfico que a coluna é com itens de valor. E aí são os itens que a gente está falando aqui agora, né? Que aí eu vou começar a olhar para branding, marca. Então, uma empresa que é desejada é uma empresa que tem uma marca forte. Mas aqui já é um outro pilar? Já estou no quinto pilar. Não, então peraí. O quarto pilar, margem. Quando você fala em margem, o que é uma margem ideal para um negócio ter bom assim, aí depende muito do negócio. Eu não gosto de olhar negócios com menos de 20% de margem. Eu entendo que isso não é um negócio tão atrativo para o mercado. O Flávio fala até muito mais. O Flávio Augusto fala de 50% ou 70%. Dele é 70% de margem. A partir de 20% já é um... A partir de 20% para alguns mercados, se for uma empresa que tem um potencial de escala muito grande, principalmente startups com 20% de margem e com uma geração de caixa muito boa, são empresas altamente atrativas, né, para investidores ou para compradores. Uhum. Então, aí depende, na minha visão, depende muito do segmento que a gente vai buscar atender. Então, o quinto pilar era? O quinto pilar é marca. Marca. Construção de marca forte. Branding. Branding. Tá. Marca desejada, né? E aí, enfim, tem que... Desejada por quem? Por parceiros, pelo mercado, ou seja, por clientes, por colaboradores, pela sociedade, quando a gente consegue é o auge da marca. Então, é você trabalhar marcas dentro de alguns componentes de desejo, né, por ela. O sexto pilar Ih, agora deu um branco. Margem, marca, produto. Sexto é o produto. Produto. A gente tem que trabalhar o produto como componente principal, escadinha de produtos, construção de produtos ao longo do tempo, trabalhar inovação, ou seja, eu tenho que estar sempre, né, perto do meu cliente e com produtos adequados para ele. Você fala produto, trabalhar uma esteira de produto. Pode ser que tenha um produto principal, mas você vai incrementando novos produtos depois para aumentar que vai impactar aqui talvez vai impactar na margem, vai impactar no modelo de receita, que é o pilar 2, à medida que você vai colocando outros produtos. Isso. Você aproveita o cliente que você já tem e vende mais para o mesmo cliente. Para o mesmo cliente, eu vou abrir mercados para outros clientes que possam estar perto ali do meu ecossistema, que é o sétimo pilar. Ecossistema. Quando a gente consegue transformar tudo isso que a gente está falando aqui em um ecossistema de soluções, seja próprio ou seja através de parceiros, eu tenho um valor de mercado muito maior. O ecossistema, quando a gente fala, de preferência, são criar produtos que tenham sinergia com o teu público-alvo? A princípio com o teu público-alvo, que é com aquele mercado que a gente começou a olhar antes, mas na medida que você vai evoluindo, você pode ir ampliando seu público, ampliando seu mercado. Mas a princípio sempre para o mesmo público de maneira sinérgica. Esse é o objetivo principal do ecossistema quando a gente está tratando, né, nesse formato de geração de equity. Então, e esse produto não necessariamente precisa ser você abrir uma operação de um novo produto, você pode fazer, que a gente falou no último Colex lá, que foi o Revenue Share, né? Pronto, que é um contrato de parceria. Isso foi o que eu fiz, tá? Legal. Isso aqui foi o que eu fiz com a Menu. Eu, de alguma forma, eu me coloquei no centro do ecossistema e eu não precisei sair comprando empresa porque eu nem tinha dinheiro para isso. Uhum. Nem fui montando negócios ao redor. Eu fui realmente me colocando como uma peça importante e essencial para todos os parceiros do ecossistema que estavam envolvidos, mas principalmente para o cliente. Uhum. Então, se o cliente me enxerga como um centralizador daquele ecossistema, meu valor fica muito grande. Imagina, se eu primeiro tem a questão do lock-in, quer dizer, se eu saio dali
o cliente ele perde um monte de perninha que estão em volta ali de mim. E segundo, para os meus parceiros. Como é que os parceiros me enxergam, né, lá na ponta? Vou dar um exemplo. O iFood. O iFood ele tinha uma forma de gerar receita, tem até hoje a forma de gerar receita do iFood, como é que é? Ele vende para um cliente que está em casa, que o pedido dele vai ser feito no restaurante X e vai chegar no menor tempo possível na casa do cliente. Só que para poder isso acontecer, o restaurante ele precisava, antes, né? Ele deixava lá uma tela onde o caixa do restaurante ficava vendo os pedidos chegarem e aí ele marcava que aquele pedido foi recebido. Só que daí ele precisava digitar num sistema interno como o nosso para que aquele pedido chegasse na cozinha e a partir daquilo ali realmente pudesse chegar na casa do cliente. Só que ó quantas etapas poderiam ter tido problema antes do pedido chegar na casa do cliente. Sim. Então, quando eu enxerguei isso, eu disse, então peraí, se existe isso tudo, eu posso facilitar para o iFood. iFood, vem cá, eu vou arrumar um problema para mim. A princípio eu estou arrumando um trabalho ali para mim. Eu digo, iFood, eu vou pegar esse teu pedido e vou fazer um robozinho que vai ficar pescando esses teus pedidos aqui e vou jogar direto na cozinha, esse pedido lá, porque eu tenho essa tecnologia interna para isso. Opa, que legal, Marcos, você faz isso? Faço. Pô, gerei valor para o iFood, porque a partir do momento o iFood passou a ter menos cancelamentos de pedidos. Os pedidos tinham tempo até serem confirmados. E para o restaurante eu gerei valor, porque o restaurante também vendeu aquilo ali. E aí eu me conectei com o iFood. Daqui a pouco eu me conectei com a maquininha de cartão de crédito. Porque o restaurante antigamente, o cliente tinha que se deslocar da mesa até o caixa para poder fazer um pagamento e ter a emissão da nota. E aí eu comecei a entender esse problema. Eu disse, tá, então se eu pegar o sistema de dispositivo móvel que eu fiz lá atrás e eu colocar isso dentro de uma maquininha de cartão de crédito, o cliente não precisava mais se levantar da mesa. E ali naquele mesmo momento emitir uma nota, ele já vai embora sem andar e o restaurante garantiu aquela venda. Só que para o cartão de crédito é muito bom, porque eu garanti que o cliente está pagando em cartão. Muitas vezes ele não pagava em cartão porque não queria se deslocar até a mesa. Então eu aumentei o faturamento lá do cartão de crédito. Com isso, depois que eu gerei valor, para o meu cliente eu passo a ser muito mais legal, eu passo a ser uma empresa que está ajudando ele. Para o iFood, eu aumentei o faturamento do iFood, consequentemente o iFood, já que eu aumentei o faturamento, agora me dá uma parte disso. Eu comecei a ganhar uma parte do que o iFood pagava, recebia aliás, e para o cartão de crédito eu também comecei a ganhar uma participação da receita do cartão de crédito. Então eu comecei a gerar mais receita para o meu negócio, aumentei a imagem, sem precisar criar um novo negócio, mas me tornando parceiro dessas empresas, mas não só parceiro de tudo bem, parceiros realmente de conectar os negócios e fazer isso gerando mais valor para o cliente lá na ponta. Então eu fiz isso eu tinha mais de 50 empresas nesse formato que a gente coordenava, eu tinha um mapa grande disso. E o princípio base é gerar valor. Eu gero valor para um, eu gero valor para o outro, gero valor, depois eu entendo como é que eu vou ganhar dinheiro. E aí primeiro você então fala assim, deixa eu resolver o teu problema, isso. Depois a gente negocia a margem. O que é empreender, né? Buscar problemas e resolver problemas. Legal. Então eu fiz isso. Basta dizer que a gente fez o primeiro sistema de comanda móvel para todas as adquirentes de cartão de crédito. Todas. Na verdade a gente ensinou para eles. A gente fez o da Cielo, o da Rede, o do GetNet, o da Stone. Todos a gente fez. A gente fez o sistema de conexão com PDVs do iFood, do Uber Eats, da Rappi, de todos. Então eu arrumei trabalho. Para mim é custo. Algum empresário, muitos colegas diziam, isso é um custo danado que eu estou tendo que ter para entregar esse negócio aqui que os restaurantes estão precisando. Na minha visão não era custo. Na minha visão eu estava fazendo um investimento para poder gerar valor para aquela galera e consequentemente eu fui construindo um ecossistema de soluções parceiras, né? Mas se você for avaliar, Magalu faz isso, a própria Stone fez isso, a Amazon faz isso, e aí o valor do mercado, a Amazon começou, tudo isso que a gente está falando aqui poderia ser aplicado à Amazon. A Amazon era uma livraria. Verdade. O que é a Amazon hoje? Verdade. Né? A Amazon é um grande marketplace para alguns. Para outros ela tem um grande serviço de internet, que é o AWS. Para outros pode ser o Prime Video. Depende de quem é o principal público. Então ele foi mudando os públicos dele de acordo com o que foi crescendo no ecossistema. Então a princípio é isso. Você vai construindo teu ecossistema para aquele público, mas a partir do momento que eu tenho aquele público que ele compra outras coisas, se fizer sentido eu posso ir crescendo ao redor dele. Boa. Se fizer sentido, não vai fazer sentido para todo mundo, mas até porque você não vai ter braço, aí você pode te desfocar. Mas aí para quem você faz sentido? Quando você começa a gerar valor para um ecossistema, de repente para um outro que já está com aquele ecossistema formatado, você na mão dele vai fazer muito mais valor ainda. Você faz muito mais dinheiro lá com ele. Então esse jogo de gerar valor e de construção de valor é muito interessante.
É muito legal. E aí o último pilar, só para concluir. A gente estava no sétimo. O último é time. Time, equipe, pessoas. Equipe. Então, a gente, com o time, eu olho o fundador, os líderes e o time como um todo. Porque quem está comprando, primeiro ele está comprando o fundador. Ele entende que aquela pessoa ali é a pessoa que é capaz de executar, é o cara que realmente construiu o negócio que vai seguir. Mas todo mundo que é comprado, e todo mundo que compra sabe disso, a maioria das vezes ele não quer continuar naquele negócio por muito mais tempo. Então ele precisa olhar para aquilo ali e entender. O fundador é realmente o fator aqui de diferenciação. Mas ele já começou a construir um time, começou a construir líderes, já está começando a construir aqui um negócio que realmente ele possa sair em algum momento. Né? Eu digo, quando eu entrei na Stone, quando a gente vendeu a empresa, eu tinha um único indicador que era meu principal indicador, era construir um Dream Team. Era o meu principal indicador. Por quê? Porque eu já tinha vendido a empresa e eles sabiam que um dia eu ia sair. Então basta dizer que todos os meus liderados que eram líderes, eles viraram líderes da Stone em outras áreas depois que a empresa foi adquirida, de tão bons que eles ficaram. Então a gente realmente conseguiu, né, fazer esse mecanismo de geração de liderança e de criação de valor a partir das pessoas. E eu entendo que é isso que vai fazer também uma empresa ser atrativa, né, para o mercado. Aí, ó. Temos 8 pilares aqui, sabe o que eu queria fazer? Mas aí, bate bola rápido, pode ser 1 minuto cada pilar desse. Então, só deixar um exercício para os empreendedores que estão nos ouvindo dentro de cada pilar como esse. Então, qual o exercício número 1 para ontem que ele deve sentar, parar para o modelo de negócio? Pensando em equity, entender se o mercado que ele está inserido hoje tem potencial para poder fazer ele crescer 10 vezes mais. E se não tiver? E se não tiver, aí vai precisar fazer um ajuste de modelo de negócio, ou seja, entender como é que o público que ele está... se não tiver tamanho, ou ele vai expandir o tamanho do mercado, né, ou vai mudar para um outro que faça sentido crescer, se ele quiser gerar equity para o negócio dele. Se não quiser só gerar receita, aí pode seguir o jogo. Boa. E o 2, modelo de receita? Exercício? Modelo de receita. Tem que entender se o teu mercado, o teu público hoje consegue comprar recorrentemente de você. Recorrentemente pode ser uma assinatura, ou pode ser ele comprar mais vezes o mesmo produto de uma maneira mais previsível. Trazer previsibilidade para a geração de receita. Boa. E pode ser incluindo um outro produto no portfólio. Isso, pode ser. Que não necessariamente você precisa implementar essa operação. Como a gente falou aqui, você pode fazer parceria com um grande player, né, ali num contrato de parceria que também vai trazer receita adicional, né, e terceirizar, né, entre aspas, essa parte mais burocrática para não ter aquela curva de aprendizado de know-how, construção de time. Então ele acelera esse processo fazendo um modelo de parceria e depois ele entendendo que isso acaba fazendo parte do core, pode ser que ele internalize também faça a internalização desse processo. Beleza, modelo de receita, o exercício é modelo de receita. Escala. Aí é escalar. Se eu já ajustei o modelo de receita, se ele me dá a previsibilidade de receita daquele cliente e eu tenho realmente um espaço de mercado grande, aí é desenvolver canais de aquisição de clientes, depois se eu vou seguir com parceria, se eu vou seguir com canal próprio, se eu vou seguir com modelos de inside, se eu vou seguir com modelos de recomendação de vendas, aí eu tenho que desenvolver aqui todos os meus componentes que vão me permitir crescer um por vez. Não adianta a gente querer fazer todos, estudar e entender qual que você tem a mais familiaridade e começar por ele, e a partir do momento que esse começa e que esse já começa a escalar, aí se tem um líder para poder tocar esse negócio, você começar a pensar em outros modelos de escala também. Muito bom. Margem? Margem, olhar os ofensores dos custos, primeiramente. Se tem algo ali que está sangrando, né, visivelmente ali para tomar a tua margem. Mas o principal componente de margem é crescer. Assim, preciso entender, uma vez que eu ajuste escala, que eu consiga crescer, crescer sem me gerar novos custos correlacionados a isso. Por isso que quando a gente fala de startups, por exemplo, são empresas que elas conseguem crescer muito sem precisar gerar custos correlatos a esse crescimento. Então a gente vai precisar entender que para o nosso negócio, quanto mais eu consigo fazer isso. Quais os canais que eu consigo crescer sem gerar custos tão perto ali daquele crescimento que a gente está trazendo. Boa. E marca? Brand? Marca. Primeiro, entender como que tua marca está sendo percebida hoje pelos próprios clientes que você já tem, pelo teu time, pela sociedade, enfim, por fornecedores. Primeiro entender, fazer um diagnóstico da tua marca. Marca, a gente não está falando só da marquinha bonitinha, da logo marca, a gente está falando de como as pessoas percebem o teu negócio, né? E a partir do momento do que percebe o teu negócio, como que você constrói um plano de ação
para realmente tornar a tua marca desejada por todos essas pessoas ou entidades do teu ecossistema, seja fornecedores, seja parceiros, seja clientes internos, né, que são os colaboradores, e até pela sociedade. Muito bom. Produto. Se você só tem um produto, hoje você tem um problema, porque ser monoproduto, na minha visão, é um negócio que não é atrativo, né, para possíveis compradores de negócios. Então é entender quais outros produtos possam ser criados para aquele próprio cliente que você já atende. Se você está cobrando se você tem um produto de high ticket, como é que eu crio produtos de entrada? Se eu tenho um produto mais barato, como é que eu crio produtos mais caros e ofereço talvez experiências para ele? Entender como é que vai construir, né, esse portfólio que vai te fazer crescer também. Boa. 7, ecossistema? Ecossistema é justamente a soma disso tudo que a gente falou aqui agora, que é produto, escala, canal, mas principalmente entender quais são, aí tem muito ponto cego quando a gente está falando de ecossistema, né? Entender quais são as empresas que talvez você esteja vendo como concorrentes, que poderiam ser parceiros seus e você gerarem valor em conjunto para o mesmo cliente. Acho que esse é o principal ponto, assim, que eu passei por essa fase. Entender que não é um jogo de competição o tempo inteiro, é um jogo de competição. Vocês podem se cooperar e, a partir dessa cooperação, levar mais valor para o cliente. Agora, o mais importante, você precisa ser, né, e falando exatamente para o teu negócio, a empresa que o cliente enxergue como uma empresa que está promovendo essa parceria e não ficar dúbio lá para o cliente muitas vezes. Entendendo que cada um vai ter seu valor, mas que você seja o canal de entrada para os clientes desse teu ecossistema. Muito bom. E o exercício para time, pessoas, equipe? Time. Primeiro, se você é uma empresa de liderança, ou se você tem outros líderes com quem você possa compartilhar o crescimento do teu negócio. Porque se você não tiver, o primeiro passo é pensar se no teu time tem pessoas com potencial de se tornarem líderes e começar a trabalhar essas pessoas para assim se formarem como líderes. E se não tiver, então urgentemente começa a olhar contratação de pessoas sob aspecto de potencial de se tornarem líderes. Porque você não vai conseguir crescer um negócio sendo você o único líder dessa operação. Tá bom pra você, cara? O que mais? Receita de sucesso. Olha o tantinho de anotação. Deixada com sucesso. Olha, que eu fiz. Olha isso. Caraca, gente, olha minha só. Cabeça, gente. De fato, aquilo que a gente fala no início do podcast, né? Um passo a passo, uma receita de sucesso. Agora, só da pessoa sentar e fazer esse exercício aqui, ela arruma o negócio dela pra... Aí que tá. Mesmo que o objetivo não seja ser vendido, mais uma vez, uma M&A, para um IPO, mas o simples fato de você ter uma mentalidade dessa, você explode a receita do seu negócio. Até para quem está olhando só receita e geração de caixa aqui, pode expandir 10, 20, 100 vezes essa receita. O que eu gosto de dizer é o seguinte, imagina que quando a gente está olhando para tudo isso, a gente vai pensar em crescer a empresa 10 vezes. Eu gosto de usar o múltiplo 10 vezes. Só que no espaço de tempo longo. A gente está olhando para o longo prazo. Então eu não vou fazer tudo isso e vai crescer no primeiro ano, tudo de uma vez, eu vou gerar um multiplicador de 10 para aquela empresa. Mas imagina que são 10 vezes em 7 anos, 8 anos. Ok. No meio do caminho, você vai aumentar a receita, você vai ter uma governança melhor, você vai ser uma empresa muito mais saudável, você vai estar começando a preparar aquele teu negócio para que ele seja perene e deixe um legado. Esse legado pode ser comprado no meio do caminho por alguém que vai dizer assim, cara, tu já cresceu 3 vezes, deixa aqui dos 3 para os 10 eu cresço, porque eu tenho o potencial de fazer isso mais rápido, fazer isso melhor. Então você valorizou aquele crescimento, não vai precisar enfrentar mais anos de trabalho. Ou você vai ter lá, talvez, seus filhos, outra vez você vai construir um conselho, vai viver de dividendos. Uma empresa que está seguindo esse caminho, ela é uma empresa que vai ter uma governança para te dar dividendos e você não vai precisar estar tocando aquela operação de frente em algum tempo. Então você construir equity, construir empresa pensando em algum momento lá na frente, de repente ser adquirida, você vai estar construindo empresa para qualquer outra coisa que você quiser. Ao contrário de que se você não estiver pensando nisso, tua empresa pode até morrer, porque você não está pensando nela no longo prazo. Então é um fator de proteção e de escolha. Muito bom, muito bom. Marcos, onde as pessoas podem te encontrar? Falar um pouco também do Equity Club, se quiser, né, estruturar o negócio, conhecer um pouco mais. Show. Instagram é onde eu tenho buscado ser mais ativo, né? Cada vez um pouquinho mais, estamos lá na tentativa. Marcos com U, Marcos Varandas. Tem o Instagram do Equity Club também, Equity, EQUITY, Club,
b.mls. Nós fazemos parte da Metro League Society também, então é um projeto em sociedade lá com o Flávio Augusto, Joel, Caio, dentre tantas outras pessoas que a gente admira. E no Equity Club, justamente o que a gente faz é, a partir do ponto 1, a gente vai estressar muito esse ponto 1, às vezes de primeira a gente já consegue já reajustar o negócio visando um crescimento e visando um equity, ou a gente vai precisar fazer algumas reuniões individuais, e esse é um ponto importante, a gente olha realmente para o negócio de maneira individual de cada cliente nosso, de cada mentorado, para poder fazer esse negócio crescer, e aí vamos trabalhando depois os demais pilares e buscando de fato um equity para essas empresas, e a gente espera que em algum momento ela possa desfrutar da liberdade que o equity dá. Liberdade seja pela venda com valor financeiro, ou liberdade porque você vai estar construindo um legado que possa te dar dividendos e você escolha os dias que você vai querer estar realmente tocando o negócio de frente. Muito bom. E indicação de algum livro que você recomenda? Olha, um livro que mudou minha vida empresarial, eu li ele em 2015, quando eu estava voltando do Vale do Silício, depois de ter feito a imersão, me indicaram esse livro lá, eu comprei, é o Lean Startup, ou Startup Enxuta. Tem vários aprendizados que eu venho aplicando até hoje em vários negócios tradicionais, indústrias, por exemplo, coisas que a gente aprendeu no modelo que fizeram as startups crescer lá atrás. Então, poderia dizer outros, mas esse foi o que mudou realmente a trajetória do meu negócio de 2015 para 2016, quando eu terminei o livro que eu vim do Vale, a gente transformou o negócio num negócio realmente que cresceu bastante a partir daí. Muito bom. Eu ia falar a indicação de um filme, de uma série, mas aí não tem como, né? Inexplicável. Você pode perguntar, eu vou responder. Inexplicável no Netflix, assiste, comenta, depois manda mensagem pra gente lá no Instagram, pra mim, pra Iana. A gente adora conversar com as pessoas, trocar ideias sobre os aprendizados, né, que a gente também teve com a nossa história de vida, né, que a gente é contada uma parte dela ali. Um filme inexplicável. E tem que assistir, porque ele construiu isso tudo que nós conversamos aqui durante aquela tempestade que vocês vão ver lá no filme e vão se encantar e vão se surpreender com a história dessa família que prepara o lenço. Incrível. Prepara um lenço. Mas por trás de toda história de sucesso existe uma grande história de superação e essa se destaca bastante. Marcos, te agradecer novamente por ter participado aqui com a gente pela segunda vez, assim, ó, indescritível. É uma honra pra gente. Viu? A gente já queria ter falado desse tema, a gente teve que, né, dar um pause, né, para falar primeiro da história de vida dele ali, que foi impressionante. E agora, cara, assim, ó, você deixou uma receita de sucesso, um passo a passo. Eu te agradeço muito pela entrega e deixou seu legado aqui. E com certeza vai ajudar muitos empreendedores. Ó, sigam lá, o Marcos Varandas. Vale muito a pena, sempre tá muito ativo realmente nas redes sociais, então vai deixar muitos insights poderosos para você também. Não, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiro, porque são amigos, pessoas que eu gosto e quero estar perto cada vez mais. Segundo, porque eu tenho o hábito de dizer ouvinte, né, do podcast, mas às vezes eu escuto, às vezes estou assistindo, mas assim, sou habitué aqui do Receita de Sucesso. Já aprendi com vários colegas que passaram aqui, então me honra estar aqui com vocês também. Então, muito obrigado. Contem comigo sempre, seja aqui, seja fora daqui, estou à disposição. É um prazer. Obrigada demais, Marcos. Nada. Explodiu a minha cabeça, gente. Temos muito que conversar. Tem muito que conversar. Vamos ter tempo. No almoço não vamos ter tempo para voltar para Maringá. São 7 horinhas aí. Vai dar para estruturar os 8 pilares aqui. Gente, ó, não esquece. YouTube, se cadastre se ainda não se inscreveu. Segue a gente no Instagram. Vai lá no Spotify, deixa 5 estrelinhas se estiver gostando. Recomenda esse episódio. Se fez sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas também. Então é um presente que você vai deixar para essas pessoas. E nos vemos no próximo episódio, né, Karen? Valeu, gente. Tchau.